Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 5 de agosto. Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal rejeita pedido da Vice-Procuradora-Geral da República, Lindora Araújo, para arquivar a investigação contra o presidente Jair Bolsonaro por suposta divulgação de dados de inquérito sigiloso da Polícia Federal sobre urnas eletrônicas. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, suspende efeitos da modulação da terceirização de atividade fim. Ministro Nunes Marques suspende condenação do senador Assir Gurgax. E ainda, ministra Carmen Lúcia pede informações ao presidente Jair Bolsonaro sobre a alteração do local do desfile de 7 de setembro na cidade do Rio de Janeiro. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo, pediu ao presidente Jair Bolsonaro, com urgência e prioridade, informações sobre a alteração do local do desfile de 7 de setembro do centro do Rio de Janeiro para Copacabana. A ministra é relatora da ação em que a Rede Sustentabilidade questiona a mudança e pede liminar para impedi-la, argumentando que a medida não teria motivação técnica, mas sim político-eleitoral. As informações devem ser prestadas em até 5 dias. Depois disso, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República têm 3 dias para se manifestar. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, atendeu ao pedido da defesa do senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, e suspendeu os efeitos da condenação de uma ação penal envolvendo o parlamentar. O senador Assir Gurgax foi condenado em 2018 pela primeira turma do STF, por crime contra o sistema financeiro. De acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, entre 2003 e 2004, Gurgax conseguiu financiamento do Banco da Amazônia, que deveria ser usado para a renovação da frota de ônibus coletivo em Manaus. Mas com a quantia, teria adquirido chassis com 11 anos de uso, retificados para receber as carrocerias. O senador Assir Gurgax sempre negou as acusações da PGR e, na revisão criminal, a defesa do parlamentar alegou, entre outros pontos, que na dosimetria da pena não foi considerada a repactuação, firmada antes do oferecimento da denúncia, do valor referente ao contrato, cerca de R$1,5 milhão. No pedido, alega que o ato condenatório desconsiderou a repactuação, mediante termo aditivo da cédula de crédito bancário, firmado antes do oferecimento da denúncia, do valor concernente ao contrato celebrado no âmbito do Sistema Financeiro Nacional. Diz afastadas a tipicidade da conduta e a justa causa para a ação penal. Aponta contrariedade à evidência dos autos. Pretende, desse modo, a revisão do pronunciamento condenatório e a consequente absolvição. O ministro Nunes Marques atendeu ao pedido da defesa do senador e concedeu liminar, suspendendo os efeitos da condenação. Segundo a decisão do ministro, em análise preliminar, a decisão condenatória não teria considerado que a instituição financeira não teve nenhum prejuízo em razão da repactuação já comprovada. O relator também pontuou que houve contrariedade às normas sobre dosimetria e que não teria sido reconhecida a causa de diminuição da pena. Segundo Nunes Marques, o julgador deve, de início, fixar a pena base. No caso, na primeira etapa da dosimetria, a pena base foi fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão, ante o patamar mínimo de 2 anos e o máximo de 6 anos. A exasperação, na hipótese, foi realizada em quantum superior até mesmo aquele preconizado pela compreensão doutrinária mais rigorosa, concluiu o ministro. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, suspendeu temporariamente o resultado do julgamento sobre modulação da terceirização da atividade fim. A atividade fim é a atividade principal da empresa, ou seja, seu objeto registrado no contrato social. Por exemplo, uma empresa de confecção, a atividade fim, corte e costura de vestuários. A terceirização da atividade fim de uma empresa foi discutida no plenário do Supremo e os ministros entenderam por maioria que as empresas podem contratar sim terceirizados para todos os setores. No início de julho, o STF, em sessão do plenário virtual,
tratou dos efeitos dessa decisão. Ficou definido que as empresas condenadas por terceirização em processos finalizados até o fim de agosto de 2018 não podiam entrar com ação rescisória. A Associação Brasileira de Teleserviços e a Algar Tecnologia e Consultoria apresentaram reclamação contra essa decisão, buscando preservar centenas de ações rescisórias já propostas em todo o país. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, relator do caso, aceitou os argumentos apresentados e decidiu pela suspensão temporária do julgamento sobre a modulação no processo da terceirização. A questão agora será analisada pelo plenário. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, rejeitou o pedido da vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, para arquivar a investigação contra o presidente Bolsonaro por suposta divulgação de dados de inquérito sigiloso da Polícia Federal sobre as urnas eletrônicas. A repórter Viviane Novaes tem ao vivo os detalhes para a gente. Boa noite, Viviane. Boa noite, William, e boa noite a todos. Olha, a apuração contra o presidente da República trata do vazamento de uma investigação da Polícia Federal sobre um ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral em 2018. Na decisão em que negou o pedido de Lindora Araújo, o ministro Alexandre de Moraes argumentou que o Ministério Público não tem poder de impedir o prosseguimento de uma investigação policial que não foi requisitada pelo próprio órgão. A condução dos inquéritos policiais, segundo o ministro, é dos delegados de polícia. Alexandre de Moraes também afirmou que o pedido da vice-procuradora-geral da República foi feito fora do prazo. O ministro disse que o MP tomou conhecimento das decisões anteriores que prorrogaram as investigações e autorizaram o compartilhamento de provas e não fez nenhum pedido de reconsideração, impugnação ou recurso. William. Obrigado, Viviane. No próximo bloco, com decisão liminar de ministro do Supremo, ex-governador do DF, José Roberto Arruda, tem restabelecido seus direitos políticos. Voltamos já. A TV Justiça sempre foi, para mim, uma grande fonte de conhecimento. E, nesse ponto, eu desejo vida longa à TV Justiça e que continue propagando informação a todos os brasileiros. O ministro Nunes Marques, do STF, concedeu liminar ao ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, que agora está liberado para concorrer nas eleições deste ano. Na decisão, o ministro Nunes Marques restabeleceu os direitos políticos de José Roberto Arruda, condenado por ato de improbidade administrativa. O ministro entendeu que é necessário aguardar o julgamento de um recurso extraordinário de repercussão geral, em que se discute se a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa deve retroagir para beneficiar aqueles que, porventura, tenham cometido ato de improbidade na modalidade culposa, sem intenção, inclusive no que diz respeito ao prazo de prescrição para as ações de ressarcimento. Por falta de intimação do Ministério Público, o Superior Tribunal de Justiça anulou o processo de interesse de uma pessoa com incapacidade de gerir os atos da vida civil, a chamada incapacidade de fato. A terceira turma do STJ anulou um processo em que não houve intimação do Ministério Público para atuar na primeira instância, apesar de uma das partes ser uma mulher com esquizofrenia. Por conta da doença, a mulher solicitou que o ex-marido ou os filhos fossem obrigados a residir com ela ou custear a moradia em local especializado. Ao negar os pedidos, o juiz explicou que não há responsabilidade do ex-marido, pois as partes se divorciaram há mais de 2 décadas e que os filhos não têm condições financeiras para auxiliar a mãe. Em segundo grau, o Ministério Público alegou nulidade por ausência de intimação do órgão de origem em processo que envolve interesse de incapaz. No entanto, a Corte Local confirmou a sentença, considerando que, embora seja comprovado que a mulher tem esquizofrenia, ela não foi interditada, o que a impede de ser tratada como incapaz. No STJ, o Ministério Público argumentou que a nulidade seria absoluta, sendo irrelevante não ter havido a prévia declaração judicial de incapacidade da mulher. Isso porque, ao tempo em que ajuizou a ação, a doença mental já era conhecida
motivo pelo qual o órgão ministerial poderia ter proposto a ação de interdição se estivesse atuando no caso. Ao declarar a nulidade do processo, a relatora, ministra Nancy Andrighi, concluiu que a atuação do MP na segunda instância não supriu o vício existente em primeiro grau, já que a intervenção do órgão, desde o início, era necessária para preservar os interesses de pessoa incapaz, inclusive, se necessário, propondo a ação de interdição apta, em tese, influenciar decisivamente o desfecho da ação. A terceira sessão do STJ considerou impossível desclassificar o estupro de vulnerável nos casos de delito de importunação sexual. Sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1121, a terceira sessão fixou a tese de que, presente o dolo específico de satisfazer a lascívia própria ou de terceiros, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual. Na ocasião, o colegiado discutiu a proporcionalidade de dois dispositivos legais. O Código Penal, em 2009, definiu no artigo 217-A que a pena para quem tem conjunção carnal ou pratica outro ato libidinoso com menor de 14 anos é de 8 a 15 anos de prisão. Em 2018, a Lei de Importunação Sexual estabeleceu no artigo 215-A que praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro implica pena de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. No STJ foram julgados 4 recursos especiais representativos da controvérsia. Na ocasião, o relator, ministro Ribeiro Dantas, destacou que o tribunal tem adotado posição firme de que qualquer tentativa de satisfação da lascívia com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, entendendo em alguns casos que o delito prescinde de contato físico entre vítima e agressor. O ministro afirmou ainda que a pretensão de se desclassificar a conduta de violar a dignidade sexual de pessoa menor de 14 anos para uma contravenção penal, punida no máximo com pena de prisão simples, já foi reiteradamente rechaçada pela jurisprudência da Corte. Por fim, Ribeiro Dantas ressaltou que o entendimento pela impossibilidade de se desclassificar estupro de vulnerável para importunação sexual também prevaleceu em julgamentos de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. E a quarta turma do STJ decidiu que empresário precisa de autorização do cônjuge para ser fiador da empresa. Por unanimidade, os ministros decidiram que é necessária a autorização do cônjuge para ser fiador sob pena de invalidade da garantia. Segundo o colegiado, o fato de o fiador prestar a fiança na condição de comerciante ou empresário é irrelevante, pois deve prevalecer a proteção à segurança econômica familiar. De acordo com os autos, um correntista teve valores penhorados em sua conta bancária em razão de execução movida contra sua esposa na condição de fiadora de um contrato de aluguel da própria empresa. No recurso, ele questionou a penhora e alegou que não autorizou a mulher a prestar fiança, como exige a lei. No recurso especial, o credor alegou que o cônjuge pode atuar livremente no desempenho de sua profissão, inclusive prestando fiança, sem a necessidade de outorga conjugal. Para o Tribunal de Justiça de São Paulo, onde o processo teve origem, mesmo sendo titular da empresa locatária, a pessoa deve ter autorização do cônjuge para prestar fiança locatícia sob pena de nulidade da penhora. O relator do recurso no STJ, ministro Antônio Carlos Ferreira, observou que a necessidade de outorga conjugal para o contrato de fiança é uma regra geral, prevista no Código Civil, e que essa autorização é exigida para proteger o patrimônio comum do casal. O ministro considerou ainda que é aplicável ao caso a súmula 332 do STJ, segundo a qual a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. E a fachada do STJ em Brasília está iluminada em apoio ao Agosto Dourado, campanha de incentivo ao aleitamento materno.
A mobilização acontece nos primeiros 7 dias deste mês para chamar atenção para a importância da amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite humano. A seguir, a gente mostra como foi o lançamento do livro O Judiciário do Nosso Tempo no Supremo Tribunal Federal. Voltamos já. TV Justiça, parabéns por há 20 anos manter um jornalismo sério, um jornalismo de credibilidade, um jornalismo de imparcialidade, um jornalismo que mostra à sociedade que existe sim um acesso efetivo à justiça. Eu já aprendi muito e ainda continuo aprendendo aqui com vocês e também já tive a oportunidade de ensinar bastante. Muito obrigada mais uma vez e parabéns. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, e os ministros Sérgio Banhos e Carlos Orbach participaram do seminário Eleições Gerais 2022, Democracia e Transparência. O evento, que faz parte da programação do encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, foi realizado hoje de manhã, no auditório do TRE da Bahia, em Salvador. O ministro Edson Fachin abriu o evento, chamando a atenção para o fato de que o povo brasileiro tem sede de democracia. Ele defendeu as instituições, a participação da sociedade civil, das forças de segurança e dos poderes constituídos na defesa da democracia. O presidente do TSE ainda falou sobre os diversos avanços do sistema eleitoral brasileiro e destacou que quem ataca esse sistema sem provas ataca a democracia. Fachin lembrou que com a urna eletrônica, milhões de pessoas analfabetas passaram a votar com maior facilidade e que o Brasil superou a marca de país com os mais elevados índices de anulação de votos da América Latina, tirando muita gente da exclusão política. O TSE e o aplicativo Kawai estreiam nesta sexta-feira uma página com conteúdos exclusivos sobre o período eleitoral. A Central das Eleições fica disponível no Quai até outubro. O conteúdo vai ser disponibilizado pelo TSE com base nas principais dúvidas e interesses do eleitorado. Neste mês, a página traz vídeos sobre a importância do voto, combate a notícias falsas e cargos eleitorais. Já em setembro, os vídeos vão tirar dúvidas da população sobre o dia das eleições, como a ordem de votação na urna eletrônica e os documentos para levar para a sessão. O TSE e o Quai são parceiros desde fevereiro. Esta é a 4ª página criada na plataforma com conteúdo sobre o processo eleitoral. Representantes de emissoras de rádio e televisão, de partidos políticos e de plataformas digitais voltaram a se reunir no TSE para discutir os procedimentos de atuação das emissoras e recebimento de mídias e geração de sinal dos programas da propaganda eleitoral para a disputa dos cargos de presidente e vice-presidente da República. Na reunião realizada na tarde de ontem, a equipe de representantes do TSE debateu questões técnicas e operacionais relacionadas ao trabalho das emissoras de rádio e TV que irão exibir o horário eleitoral gratuito. O conjunto de emissoras vai atuar em espaço físico no edifício sede do TSE. As empresas integrantes vão ceder equipamentos e pessoal para a realização do trabalho, que contará também com uma equipe de servidores da Corte. Os programas devem ter recursos de acessibilidade, como legendas em texto, janela de intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, e audiodescrição sob responsabilidade dos partidos. O encontro foi uma prévia da audiência pública que acontecerá no próximo dia 18 de agosto, para debater a resolução que irá regulamentar a atuação das empresas de comunicação na propaganda eleitoral gratuita. E no Supremo Tribunal Federal, a noite de autógrafos marcou o lançamento de uma obra muito esperada. O Judiciário do Nosso Tempo reúne um time de peso. Os artigos escritos por grandes nomes mostram o desafio de fazer justiça no Brasil. O livro convida o leitor a refletir sobre as principais mudanças nas últimas 2 décadas no sistema judiciário e reúne textos com informações sobre o funcionamento da justiça. A linguagem é simples, acessível. O livro destaca temas como a transparência nas atividades dos órgãos jurídicos,
o encarceramento em massa, o papel fundamental da Defensoria Pública, o poder investigativo do Ministério Público, os desafios para um judiciário mais inclusivo, a rotina das varas da infância, adolescência, a liberdade de expressão, a confiança na justiça como pilar para a democracia, entre outros temas. A gente queria muito presentear a sociedade que se interessa pelo Poder Judiciário e às vezes só encontra obras muito jurídicas, muito técnicas, né, com vocabulário muito difícil. A gente então queria presentear a sociedade com um livro mais generalista sobre o Judiciário mesmo, né? E é um livro acessível. Acho que a principal marca dessa obra é que é um livro acessível para qualquer pessoa interessada em conhecer a Justiça do Brasil. O Judiciário do Nosso Tempo, da Globo Livros, conta com um time de peso. Ministros, juristas, advogados, jornalistas, pesquisadores. É um belo time, muito plural, com perspectivas diferentes, olhando como pode ser esse judiciário aperfeiçoado ao longo do nosso século. A gente sabe que o judiciário hoje ele não é objeto de discussão ou de interesse só para o mundo jurídico, né? Ele impacta a vida da população. Então, não foi difícil a gente reunir advogados, juízes, jornalistas, estudiosos das ciências sociais para ajudar a pensar um pouco no judiciário dos nossos tempos. Alguns autores participaram da sessão de autógrafos na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. Entre eles, o ministro Roberto Barroso e o ministro aposentado Aires Brito. A minha contribuição, embora modesta, foi sobre o tema central, fundamental, mais importante de todos, democracia. Essa parelha temática, não é, da Constituição e da democracia. A Constituição de 1988 fez da democracia o princípio dos princípios dela, Constituição. Numa linguagem metafórica, a menina dos olhos da Constituição é a democracia. O meu trabalho é um trabalho sobre judicialização da vida, de como a Constituição brasileira e muitas circunstâncias da vida brasileira deram um protagonismo, por vezes excessivo, ao judiciário. Não há um dia que não tenha uma manchete de jornal envolvendo o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça. Isso trouxe alguns resultados bons, tem inconveniências relevantes e acho que em algum lugar do futuro, não muito distante, nós talvez tenhamos que repensar esse arranjo institucional. No ano em que a TV Justiça completa 20 anos, toda sexta-feira, o Jornal da Justiça vai trazer o depoimento de pessoas que participaram da nossa programação, que nos ajudaram a levar conhecimento a você, como o juiz Marcílio Franca, do Tribunal do Mercosul. Nos últimos 20 anos, eu tive a chance de participar algumas vezes da programação da TV Justiça. Esse canal público tão importante, cujo aniversário todos nós, juristas, professores, estudantes, promotores, magistrados, comemoramos este ano. Eu pude constatar, de modo muito próximo, a verdadeira ourivesaria intelectual, que é a produção de cada programa, pensado, dirigido, concebido de maneira muito qualificada, e também a enorme audiência, a grande repercussão que todos eles tiveram nessa audiência entre professores, magistrados, juízes. Portanto, o meu desejo é que nesses próximos 20 anos o canal da TV Justiça tenha ainda mais audiência, ainda mais sucesso e traga para nós, professores do direito, esse conteúdo profundo, instigante e inovador que tem trazido ao longo dos anos. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um excelente fim de semana.